Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, desta noite. Hoje é dia 24 de outubro de 2019, uma quinta-feira, 21 horas e 5 minutos, 28 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pelo Facebook o Luiz Silva, a Sueli Paulinho, a Dilma Pires, o José Augusto e a Regina Carvalho. Nós damos boa-vinda a todos eles. E pelo YouTube, a Bernadette Mangini e a Daniele Bozo. Elas estão desejando uma boa noite a todos. Nós estamos estudando do livro O Céu e o Inferno, seu capítulo 9, Os Demônios, origem da crença nos demônios. Nós estamos no parágrafo de número 12, e Kardec vai continuar, vai seguir nos ensinando, nos orientando a respeito disso, desse assunto. E ele diz o seguinte: se admitirmos a falibilidade dos anjos, semelhante à dos homens, a punição é uma consequência natural e justa da falta cometida, desde que se admita, ao mesmo tempo, a possibilidade do resgate para o retorno ao bem, a reintegração na graça após o arrependimento e a expiação. Não haveria nada que, então, desmentisse a bondade de Deus. Deus sabia que eles faliriam e seriam punidos, mas sabia também que o castigo temporário seria um meio de fazê-los compreender a própria falta e, portanto, reverteria em seu benefício. Assim, se cumpririam essas palavras do profeta Ezequiel, abre aspas, Deus não quer a morte do pecador, mas a sua salvação, fecha aspas. Ver capítulo 7 deste mesmo livro, O Céu e o Inferno, número 20. O que seria a negação da bondade de Deus é a inutilidade do arrependimento e a impossibilidade do retorno ao bem. Nessa hipótese, é rigorosamente exato dizer-se que, abre aspas, esses anjos, desde a sua criação, pois que Deus não o podia ignorar, foram destinados ao mal pela eternidade e predestinados a se transformarem em demônios para arrastar os homens ao mal, fecha aspas. Isso que é rigorosamente contrário à bondade de Deus, né? 13º parágrafo. Vejamos agora qual é a sorte desses anjos e o que eles fazem. Qual é o estado deles, né? Mal eclodir a revolta na linguagem dos espíritos, quer dizer, nos impulsos dos seus pensamentos, foram eles banidos irrevogavelmente da cidade celeste e precipitados no abismo. Aqui é a Igreja Católica falando, né? A teoria católica a esse respeito. Por essas palavras entendemos que eles foram relegados a um lugar de suplício, onde tiveram de sofrer a penalidade do fogo. Muito bem, já retornou. Vamos lá. Por essas palavras, entendemos que eles foram relegados a um lugar de suplício, onde tivessem de sofrer a penalidade do fogo, conforme o que diz o texto do Evangelho, que procede das próprias palavras do Salvador. Abre aspas. Ide, malditos, ao fogo eterno, que foi preparado para os demônios e seus anjos, fecha aspas. São Pedro diz expressamente, abre aspas, que Deus os enviou às cadeias e às torturas do inferno,
mas nem todos ficam ali perpetuamente. Somente no fim do mundo é que serão encerrados para sempre como condenados. Atualmente, Deus ainda permite que eles ocupem um lugar na criação a que pertencem, ordem das coisas a qual se liga a sua existência, nas relações, enfim, que eles devem ter com os homens e das quais abusam de maneira mais perniciosa. Enquanto uns permanecem na sua morada tenebrosa, servindo de instrumento à justiça divina contra as almas infortunadas que seduziram, numerosos outros, formando legiões infinitas e invisíveis, sob a conduta de seus chefes, moram nas camadas inferiores da nossa atmosfera e percorrem todas as partes do globo. Estão infiltrados em tudo que se passa nesse mundo e, na maioria das vezes, desempenham um papel mais ativo. No que concerne às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, vê o capítulo 4, intitulado O Inferno. 14º parágrafo. Segundo essa doutrina, uma parte dos demônios fica somente no inferno, enquanto a outra erra em liberdade, intrometendo-se em tudo o que se passa neste mundo, divertindo-se em praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja data indeterminada não chegará provavelmente tão cedo. Mas por que essa diversidade? São esses menos culpados? Seguramente não, a menos que se revezem os seus papéis, o que parece resultar dessa passagem, abre aspas, enquanto uns permanecem na sua morada tenebrosa e servem de instrumento à justiça divina contra as almas infortunadas que seduziram. Fecha aspas. Suas funções consistem, pois, em atormentar as almas que seduziram. Assim, não estão encarregadas de punir as que são culpadas de faltas livre e involuntariamente cometidas, mas aquelas que caíram pelas suas próprias provocações. São, ao mesmo tempo, a causa da falta e o instrumento de castigo. E, coisa que a justiça humana, por mais imperfeita, não admitiria, a vítima que sucumbe por fraqueza, na ocasião preparada para isso, é punida tão severamente como o agente provocador que empregou contra ela a artimanha e a astúcia. A punição é até mais severa, porque ela vai ao inferno ao deixar a terra para dali nunca mais sair, sofrendo sem trégua nem perdão pela eternidade, enquanto aquele que foi a causa de sua queda goza de uma dilatação de prazo, em liberdade até o fim do mundo. A justiça de Deus não seria, então, mais perfeita que a dos homens. Isso não é tudo. Deus permite que eles ocupem ainda um lugar na criação, na relação que devem ter com os homens e das quais abusam da maneira mais perniciosa. Abre aspas. Desculpa, fecha aspas. Deus poderia ignorar que eles iam abusar da liberdade que lhes foi concedida? Então, por que a concedeu? Foi, pois, em conhecimento de causa que deixou as suas criaturas à mercê dos demônios, sabendo, em virtude de sua infinita presciência, que elas sucumbiriam e teriam a mesma sorte dos tentadores. Não tinham elas a sua própria fraqueza, sem a necessidade de que fossem excitadas ao mal por um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda, se o castigo fosse apenas temporário e o culpado pudesse salvar-se pela reparação, mas não, ele é condenado pela eternidade, sem arrependimento. Seu retorno ao bem, suas lamentações, tudo é sem valor. Os demônios são, assim, agentes provocadores, predestinados a recrutar almas para o inferno, e isso com a permissão de Deus, que sabia
ao criar essas almas, a sorte que lhes estava reservada. Que diria aqui na terra, Deus juiz que usasse semelhantes meios para encher as prisões? Estranha ideia que nos dão da divindade de um Deus cujos atributos essenciais são a soberana justiça e a soberana bondade. É em nome de Jesus Cristo, daquele que só pregou o amor, a caridade e o perdão, que se ensinam semelhantes doutrinas. Houve um tempo em que esses absurdos passavam despercebidos. Não podiam ser compreendidos, não chocavam os sentimentos. O homem, arcado ao jugo do despotismo, submetia sua razão de maneira cega, ou melhor, abdicava da razão. Mas hoje, a hora da emancipação já soou. Ele compreende a justiça e deseja tê-la durante a sua vida e após a sua morte. Eis porque ele clama: isso não é assim, não pode ser assim, ou Deus não é Deus. XVI. O castigo segue por toda parte. Esses seres decaídos e malvistos, que levam sempre o castigo ao seu próprio, sempre consigo o seu próprio inferno, eles não têm paz nem repouso. As próprias doçuras da esperança foram transformadas para eles em amarguras. A esperança lhes é odiosa. A mão de Deus os feriu no ato mesmo do pecado, e a sua vontade se obstinou no mal. Tornados perversos, não querem mais deixar de ser, e o são para sempre. Após o pecado, eles são o que o homem é depois da morte. A reabilitação dos que caíram é, pois, impossível. Sua perda é sem reparação, e eles perseveram no seu orgulho face a face com Deus, no seu ódio contra o Cristo, na sua inveja da humanidade. Não tendo podido conquistar a glória do céu, pelo excesso de suas ambições, procura estabelecer o seu império na terra e dela afastar o reino de Deus. O Verbo, feito carne, cumpriu apenas, apesar deles, os seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Empregam, pois, todos os seus meios para levar à perdição as almas resgatadas. A astúcia e a importunação, a mentira e a sedução são utilizadas para as conduzir ao mal e à ruína completa. Com tais inimigos, a vida do homem, desde o berço até o cúmulo, não pode ser, desgraçadamente, senão uma luta perpétua, porque eles são poderosos e infatigáveis. Esses inimigos, com efeito, são os mesmos que, depois de introduzirem o mal no mundo, cobriram a terra com as trevas espessas do erro e do vício. São os que, durante muitos séculos, fizeram adorar-se como Deus, reinando como senhores sobre os povos da antiguidade. São, enfim, os que ainda exercem o seu império tirânico sobre as regiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até mesmo no seio da sociedade cristã. Para se compreender todos os recursos de que eles dispõem para o serviço da sua maldade, basta notar que eles nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Sem dúvida, o futuro e, sobretudo, a ordem sobrenatural tem mistérios que Deus se reserva e que eles não podem descobrir. Mas a sua inteligência é muito superior à nossa, porque eles percebem, num simples olhar, os efeitos ainda nas suas causas e as causas nos seus efeitos. Essa perturbação lhes permite anunciar com antecedência acontecimentos que escapam às nossas conjecturas. A diversidade e a distância dos lugares desaparecem diante da sua agilidade. Mais rápidos que o raio, mais instantâneos que o pensamento,
eles se encontram quase ao mesmo tempo sobre os diversos pontos do globo e podem descrever de longe os acontecimentos que testemunham na mesma hora em que eles se verificam. As leis gerais pelas quais Deus rege e governa o universo não estão ao seu sabor. Eles não podem interrogá-las, nem, portanto, predizer ou operar verdadeiros milagres, mas possuem a arte de imitar e falsificar as obras divinas dentro de certos limites. Sabem quais os fenômenos que resultam da combinação dos elementos e predizem com segurança os resultados de combinações naturais, como os das combinações que podem fazer por si mesmos. Daí esses oráculos numerosos, os vaticínios extraordinários de que os livros sagrados e profanos nos guardaram a lembrança e que serviram de base e de alimento para todas as superstições. A sua substância simples e imaterial escapa aos nossos olhos. Eles estão ao nosso lado, sem que o percebamos. Tocam a nossa alma sem tocar os nossos ouvidos. Queremos obedecer ao nosso próprio pensamento quando estamos sofrendo as suas tentações e a sua funesta influência. Ao contrário disso, as nossas disposições são conhecidas por eles, através das impressões que nos fazem sentir, o que lhes permite nos atacarem, em geral, pelo nosso lado mais fraco. Para nos seduzirem com mais segurança, costumam apresentar-nos ideias e sugestões de acordo com as nossas tendências. Modificam a sua atitude segundo as circunstâncias e de acordo com os traços característicos de cada temperatura, de cada temperamento. Mas as suas armas favoritas são a mentira e a hipocrisia. 17º parágrafo. Até a igreja falando, viu? Até a igreja. O castigo, dizem, o segue por toda parte. Não tem mais nem paz nem repouso. Isso não destrói a observação referente ao descanso dos que não estão no inferno. Descanso tanto menos justificado, quanto, estando de fora, praticam ainda muito maior mal. Sem dúvida, eles não são felizes, como os anjos bons, mas seria contada a liberdade de que gozam. Se eles não têm a felicidade moral que a virtude proporciona, são, entretanto, menos infelizes que os seus cúmplices que se acham nas chamas. Além disso, o malvado sempre desfruta uma espécie de prazer ao praticar o mal, com toda a liberdade. Pergunta-se a um criminoso se para ele tanto faz estar na prisão ou percorrer os campos cometendo seus crimes à vontade. A situação é exatamente a mesma. O remorso, dizem, o persegue sem trevas nem piedade. Mas se esquecem de que o remorso é precursor imediato do arrependimento, quando já não é o próprio arrependimento. Dizem, abre aspas, tornando-se perversos, eles não querem mais deixar esse caminho e o seguem para sempre, fecha aspas. Mas então, se eles não querem deixar de ser perversos, é que não sofrem remorsos. Se tivessem o menor pesar, cessariam de praticar o mal e clamariam pelo perdão. Assim, o remorso não é um castigo para eles. Parágrafo de número 18. Abre aspas. Eles estão após o pecado como homem após a morte. A reabilitação dos que caíram é, pois, impossível, fecha aspas, afirma a Igreja Católica. Refuta Kardec. De onde vem essa impossibilidade? Não se compreende que decorre da semelhança de situação com a do homem após a morte, proposição que, aliás, não é bastante clara. Essa impossibilidade virá da sua própria vontade ou da vontade de Deus. Se for da sua vontade, denota extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. Nesse caso,
não se compreende que seres tão essencialmente maus tenham jamais podido estar entre os anjos virtuosos e que, durante o tempo infinito que passaram entre eles, não tendo deixado perceber nenhum sinal de sua maldade natural. Se for da vontade de Deus, ainda menos se compreende que lhes possa ser dado como castigo a impossibilidade de voltar ao bem após a prática da primeira falta. O Evangelho não ensina nada semelhante. Estamos te vendo, Bernardo. Desculpa aí, viu? Houve um contratempo. Parágrafo de número 19. Sua perda, abre aspas, sua perda acrescenta, desde então, irremediável, e eles perseveram no seu orgulho face a face com Deus, fecha aspas. De que lhe serviria não perseverar, desde que todo arrependimento é inútil? Se tivessem a esperança de uma reabilitação, a qualquer preço que fosse, o bem poderia ser alguma coisa para eles, enquanto dessa maneira não é nada. Se perseveram no mal, é porque a porta da esperança foi fechada para eles. E por que Deus fechou? E por que Deus a fechou? Para se vingar da ofensa que lhe fizeram, ao falharem com a submissão. Assim, para vingar o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus prefere vê-los não somente sofrer, mas continuarem a praticar o mal em lugar do bem, induzindo ao mal e lançando à perdição eterna todas as criaturas do gênero humano, quando bastaria um simples ato de clemência para evitar tamanho desastre. Um desastre já pré-determinado desde toda a eternidade? Seria, por acaso, esse ato de clemência uma graça pura e simples que pudesse reverter em encorajamento ao mal? Não, mas um perdão condicional subordinado a um futuro e sincero retorno ao bem. Em lugar de uma palavra de esperança e misericórdia, fizeram Deus dizer: pereça toda a raça humana ante a minha vingança. E admiram-se que, com uma tal doutrina, haja incrédulos e ateus. Foi assim que Jesus nos apresentou o seu Pai? Ele não que nos fez do esquecimento do perdão das ofensas uma lei expressa que nos ensinou a pagar o mal com o bem, que colocou o amor pelos inimigos no primeiro lugar entre as virtudes, que devem nos conduzir ao céu. Quereria, então, que os homens fossem mais justos, melhores e mais compassivos que o próprio Deus? Ele não resiste à menor análise, né? Não resiste à teoria da igreja totalmente equivocada, né? Os demônios segundo o Espiritismo. Agora a refutação direta, né? Nem naquela época que eu escrevi, é difícil pedir pessoas inteligentes na época. Sim, mas o problema da igreja não é falta de inteligência, João. O problema da igreja é que eles estão sentados em cima dos dogmas. Entendeu? Para você, é mais ou menos a mesma coisa, mal comparando, mas é mais ou menos a mesma coisa que o cara, para sustentar uma mentira, ele tem que falar 10 outras. E para sustentar essas 10 outras, ele tem que falar 100 outras. E ele tem que passar a acreditar na própria mentira, para poder sustentar essa mentira. Enquanto que uma verdade não exige esse tipo de situação. O dogma é a mesma coisa. O dogma é um fundamento imposto. Fundamento esse criado por um homem, sem sustentação, não tem sustentação na lógica. Quando Kardec fala que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, ele está se referindo a isso. Entendeu? Não há... A gente falar de espiritismo é muito confortável, por quê? Você não corre nenhum risco.
tá certo? De falar alguma coisa e ter que impor aquela crença. Pelo contrário, você deixa a pessoa total liberdade de aceitar ou não aquilo de conformidade com a sua própria personalidade, com a sua própria natureza. Fique à vontade, se não quer aceitar, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, quando você senta em cima de um dogma e cria, em cima desse dogma, outros dogmas para sustentar esse dogma, você fica perdido, porque o dogma ele é fixo, ele é estático. Né? Tal coisa é assim, fecha a questão. Né? Uma vez fechada a questão, você não acompanha a ciência. E a ciência não fecha a questão de nada. A ciência diz assim, isto aqui pode ser dessa maneira, mas vamos pesquisar. Então, o cara pesquisa e fala, não é bem assim aquilo que nós falamos lá atrás. Aquilo que nós falamos lá atrás não estava errado, mas tal coisa, a gente pode acrescentar isso para entender aquilo que foi pesquisado lá atrás. Então, o que foi dito como teoria lá atrás, hoje é assim, assado. Então, a ciência nunca está fechada. Ela sempre está aberta ao conhecimento, enquanto que o dogma está sempre fechado. E para sustentar aquele dogma, eles não podem seguir a ciência. É por isso que o espiritismo é ciência, porque ele não fecha. Exatamente, não fecha a questão. Né? Não fecha a questão, nunca fechou. Pelo contrário, e nunca impôs nada. Pelo contrário, entendeu? Sempre deu total liberdade para a pessoa aceitar ou não, fica à vontade. Né? Vai de encontro àquilo que você pensa, ótimo. Não vai, ótimo também. Os demônios segundo o Espiritismo, parágrafo 20. Segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte. Na realidade, o que a criação são os espíritos. Né? Não existem nenhum espírito, ou não existe nenhum espírito, criado para o bem ou para o mal. Né? Todos nós somos criados da mesma maneira, exatamente iguais. A criação dos seres inteligentes é una, ou seja, única. Todos têm a mesma origem. Ligados a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e os outros planetas habitados. Sem esses corpos, constitui o mundo espiritual, ou dos espíritos, que povoam os espaços. Deus os criou perfeitíveis, ou seja, sujeitos à perfeição, ao bem, dando-lhes por objetivo a perfeição, com uma consequente felicidade, mas não lhes deu a perfeição. Deus quis que eles devessem a perfeição ao próprio esforço pessoal, a fim de que tivessem o seu próprio mérito. Desde o instante da sua formação, eles começam a progredir, seja através da encarnação, seja no estado espiritual, sem corpo físico, em estado de erraticidade. Chegados ao apogeu, tornam-se espíritos puros, ou anjos, segundo a denominação vulgar. Dessa maneira, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia contínua em que cada elo representa um grau de progresso. Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, segundo os quais eles se encontram no alto, embaixo ou no meio da escala. Há espíritos, portanto, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas camadas inferiores, há os que estão ainda profundamente inclinados ao mal, e neles se comprazem, têm prazer. Podem chamá-los demônios, se o quiserem, porque são capazes de todas as maldades atribuídas a esses seres. Atribuídas a estes.
Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é para não ligá-los à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, destinada eternamente ao mal e incapaz de progredir para o bem. Parágrafo 21. Segundo a doutrina da Igreja Católica, os demônios foram criados bons e se tornaram maus, por sua desobediência. Se os anjos decaídos que tentaram colocar-se em lugar de Deus no alto da escala e dela caíram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que terão de melhorar-se. Encontram-se ainda embaixo da escala, mas subirão. O que por sua apatia, sua negligência, sua obstinação e má vontade permanecem por mais tempo nos planos inferiores, sofrem as consequências dessa situação e o hábito do mal lhes torna mais difícil saírem dali. Mas chega o tempo em que se cansam dessa existência penosa e dos sofrimentos que nela enfrentam. É então que, comparando sua situação à dos bons espíritos, compreendem que o seu interesse está na prática do bem e procuram melhorar-se. Mas o fazem de sua própria vontade, sem serem constrangidos a isso. Eles estão submetidos à lei do progresso, em virtude da sua própria aptidão para progredir, mas não podem progredir contra a sua própria vontade. Deus lhes concede incessantemente os meios de progredir, mas eles são livres de os aproveitar ou não. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam mérito algum. O obrigatório aqui está no lugar de forçado, né? Tá? Porque é uma lei, né? E a lei é inexorável, a gente tem que progredir sim, não tem como. Só que progredir é uma deliberação do espírito, não é? O espírito tem que desejar isso, né? Então, o progresso não é forçado. Ele pode adiantar-se no progresso espiritual e pode atrasar-se segundo a sua própria deliberação, segundo a sua própria vontade. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam mérito algum. E Deus quer que eles tenham mérito de seus esforços. Ele não eleva ninguém por meio de privilégio, mas o primeiro lugar está sempre aberto a todos, e ninguém chega a ele sem os próprios esforços. Os anjos mais elevados conquistaram o seu grau, como os outros, passando pela rota comum. 22º parágrafo. Chegados a um certo grau de evolução, os espíritos recebem missões, que estão em relação com o seu adiantamento. Cumprem todas aquelas que são atribuídas aos anjos das diversas ordens. Como Deus tem sempre criado desde toda a eternidade, também de toda a eternidade se encontram espíritos em condições de satisfazer a todas as necessidades do governo universal. Uma só espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, é, pois, suficiente. Essa unidade da criação, tendo todos o mesmo ponto de vista, o mesmo caminho a seguir, e elevando-se pelo seu mérito, corresponde bem melhor à justiça de Deus que a criação de que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas, de dons naturais que representariam outros tantos privilégios. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso e considerando os seres
Não obstante, em diversos graus, nos leva à conclusão de que eles são o produto de diversas criações especiais. Ela faz assim, de Deus um pai parcial, concedendo tudo a alguns de seus filhos, enquanto impõe a outros o mais rude trabalho. Não é de se admirar que durante muito tempo os homens nada tenham visto de chocante nessas preferências, porque eles também procediam assim com os seus próprios filhos, através do direito da primogenitura e dos privilégios de nascença. E é interessante que essa ideia perdura até hoje, né? Porque fulano é o filho mais velho, né? Tem mais direito e tal, ele que deve, né? Quando o pai falta, ele que deve gerenciar a família, porque é o filho mais velho e tal, né? Esse direito de progenitura ainda persiste até hoje, né? De certa forma, né? No imaginário. Poderiam elas pensar que erraram mais do que Deus? Mas hoje as ideias se ampliaram e eles veem as coisas com mais clareza. Têm noções mais precisas de justiça e as desejam para si mesmos. Se não concordam sempre, se não encontram sempre essa justiça na terra, esperam pelo menos encontrá-la no céu. Eis porque toda doutrina cuja justiça divina não lhe seja apresentada na sua maior pureza, repugna-lhes a razão. Aqui tem um rodapé, nota do tradutor, que diz o seguinte: não houve modificações fundamentais na teologia católica, é mais ou menos a mesma coisa até hoje, viu? Não mudou muito. Esse é o problema do dogma, viu, Orlando, que estava falando aqui agora. Os caras estão sentados em cima desse dogma desde que criaram a Igreja Católica, entendeu? Então eles não podem mudar. Por isso que eles estão aí marcando passo, né? Não se adianta. Eles têm que criar factoides. Vai chegar uma hora que não dá. Vai chegar uma hora que não vai subsistir. Eles têm que criar factoides para sobreviver. Então, a aparição de Fátima, aparição não sei aonde, Nossa Senhora Aparecida, cria esses factoides, porque a teologia cristã, a teologia da Igreja Católica, ela não sustenta. Eu percebo que os católicos eles são fechados nessa coisa. Eles não querem ampliar, eles não querem raciocinar isso. Não, mas eles não são ensinados a raciocinar mesmo, né? Eles são ensinados a crer, né? Não a raciocinar, né? Não discutem aquilo, entendeu? Qualquer coisa que for falar, não quer aceitar. Não houve modificações fundamentais na teologia católica no tocante a essas questões. Se Teilhard de Chardin admite, na sua revolução teológica, que a alma condenada fica em tempo de espera, não é expulsa do pleroma, o mesmo não acontece na doutrina oficial. O catecismo holandês avançou um pouco, mas o parecer da comissão cardinalícia, assinado por Monsenhor Mascarenhas Roxo, é taxativo a respeito. Abre aspas. Em resumo, as almas que não necessitam de purificação entram na posse imediata da vida eterna, com a presença face a face com a Trindade, a visão beatífica. Aquelas que necessitam de purificação devem cumprir no purgatório. As que são afetadas por pecado grave ou mortal, sofrem imediatamente a condenação eterna do inferno. Fecha aspas. O relator acentua que o catecismo não prega, nem põe em dúvida nada disso, mas adverte que a ressurreição final será o fim da história. O que vale dizer, no fim do mundo, quando se dará a parúzia, ou segunda vinda do Senhor. Por isso, o catecismo pôs em dúvida. A crítica de Kardec, portanto, permanece válida. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Nem precisava saber da opinião, porque não é a opinião de Kardec, é a opinião dos espíritos superiores. Kardec aprendeu com eles, né? Kardec tem essa opinião porque nós também temos essa opinião, porque aprendemos com os espíritos superiores. Tá? Capítulo de número 10. Intervenção
dos demônios nas manifestações modernas, ou seja, em todos os fenômenos mediúnicos que ocorrem. Ele vai fazer um estudo aqui, né, da intervenção dos demônios nas manifestações modernas, porque a igreja pega que esses fenômenos não são realizados. Quem realiza esses demônios nunca é um espírito superior, é sempre um demônio. Os fenômenos espíritas modernos chamaram a atenção sobre fatos semelhantes que se deram em todas as épocas, e nunca a história foi mais consultada a esse respeito que nos últimos tempos. Da semelhança dos efeitos, conclui-se pela identidade da causa. Como para todos os fatos extraordinários, cuja razão era desconhecida, a ignorância viu sempre uma causa sobrenatural e a superstição os ampliou, acrescentando-lhes crendices absurdas. Disso resultou uma infinidade de lendas que, na sua maioria, representam uma mistura de um pouco de verdade com muita falsidade. As doutrinas sobre os demônios, que prevaleceram por muito tempo, haviam de tal maneira exagerado o poder desses seres que eles, por assim dizer, haviam posto Deus no esquecimento. Foi por isso que lhes atribuíram tudo que parecia sobressaltar o poder humano. Por toda parte aparecia a mão de Satã. As melhores coisas, as mais úteis descobertas, sobretudo as que pudessem arrancar o homem da ignorância e ampliar as suas ideias, foram muitas vezes consideradas como diabólicas. É verdade, a gente vê isso ao longo da história mesmo, né? Isso é coisa do demônio, né? Essa invenção é coisa do demônio. Tudo eles falam isso. Quando no Brasil apareceu a televisão, por volta, assim, mais força, por volta de 1954, aproximadamente, 55, por aí. Isso era coisa do demônio. Não, é tão coisa do demônio que dentro da casa dos padres tem demônio também, porque tem televisão. Né? A minha avó, por exemplo, ela não assistia televisão. Era condenada pela igreja dela, evangélica. Era condenada pela igreja. A televisão era condenada pela igreja. Televisão em casa não podia entrar. Impressionante. Impressionante o grau de ignorância. Então, vamos lá. Ela chegou a mudar de Jaú para São Paulo, porque o meu irmão mais velho quis botar lá em casa lá. Então, para ela, respeitou ela, pegou e deixou ele sozinho. Foi embora. Foi bom. Tá vendo? Impressionante, né? O grau de ignorância. Por exemplo, a Igreja Católica, ela tem o condão, o poder de fazer a infelicidade de muitos casais, porque prega que sexo é uma coisa do demônio. Sexo é pecaminoso, enquanto que uma boa parte dos padres são pedófilos. Né? Está cheio de pedófilos dentro da igreja. É muito difícil, essa boiada humana, ela segue o caminho sem pensar assim, difícil ver isso. Não entendi. Aqueles caras, esses evangélicos, eles seguem uma coisa sem pensar. Abaixa a cabeça cegamente, né? E acata aquilo cegamente e tal. É impressionante, mas é lamentável fazer o quê? A pessoa, ela tem o direito de aceitar ou não. Ela pode raciocinar a respeito e mudar a sua opinião, mas não faz. Foi por isso que eles atribuíram tudo que parecia sobrepassar o poder humano. Por toda parte aparecia a mão de Satã. As melhores coisas, as mais úteis descobertas, sobretudo as que pudessem arrancar o homem da ignorância e ampliar as suas ideias, foram muitas vezes consideradas como diabólicas.
Os fenômenos espíritas, multiplicando-se nos nossos dias, e, sobretudo, melhor observados com a ajuda das luzes da razão e dos dados da ciência, confirmaram, é verdade, a intervenção de inteligências ocultas, mas agindo sempre no limite das leis naturais e revelando na sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão se reduz, pois, a saber de que ordem são essas inteligências. Enquanto só havia sobre o mundo espiritual noções imprecisas ou sistemáticas, era possível o engano. Mas hoje, que as observações rigorosas e os estudos experimentais lançaram luz sobre a natureza dos espíritos, sua origem e seu destino, o seu papel no universo e o seu modo de ação, a questão foi resolvida pelos fatos. Sabe-se hoje que são almas dos que viveram na Terra. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos, bons e maus, não representam seres de diferentes espécies, assinalando apenas os seus diversos graus de evolução. Segundo o lugar que ocupam, na razão do seu desenvolvimento intelectual e moral, os que se manifestam o fazem sob os aspectos mais contraditórios, o que não os impede de pertencerem à grande família humana, tanto como o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Vamos anotar aqui o parágrafo de número 3 desse capítulo, para nós retomarmos na próxima quinta-feira. Hoje é dia 24 de 10 de 19. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Podemos encerrar? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo estudo desta noite. Queira a vossa bondade, Senhor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.